Oi, hoje é a resenha do conto Um Esqueleto, escrito por Machado de Assis, aqui da coletânea Medo Imortal, Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, dentro do mês do terror, edição 2023. Eram 10 ou 12 rapazes. Falavam de artes, letras e política. Alguma anedota vinha de quando em quando temperar a seriedade da conversa. Deus me perdoe, parece até que se fizeram alguns trocadilhos. Assim começa Um Esqueleto, escrito por Machado de Assis, que conta a história de um desses rapazes, ali na casa dos seus 20 e poucos anos. O protagonista então aqui se chama Alberto, mas antes deixa eu dar um contexto aqui daquela situação que eles estão conversando. Sabe quando você está à beira-mar, numa casa, isolado, não tem mais nada em volta, mas principia para complicar ainda uma certa tempestade, a noite vai caindo, uivos do vento, barulhos do trovão, ou seja, uma situação que vai fazendo com que todo mundo que está ali no bate-papo, ali dentro daquela casa, comece a ter aquela sensação de coisa sinistra no ar. E sempre nessas conversas, numa situação dessa, vão por esse caminho com certeza. Por exemplo, num determinado momento, ali quase pela meia-noite, alguém começa a falar a respeito de línguas. Fala-se sobre alemão, uma língua bastante interessante, e é aí que Alberto se manifesta e diz: eu aprendi alemão com o doutor Belém. Vocês conhecem o doutor Belém? Todos os outros rapazes dizem: não conhecemos. E ele começa então a falar então do seu antigo professor, coisa de alguns anos atrás, né? Um sujeito muito do letrado, estudioso, realmente muito capacitado, porém também muito do esquisitão. Por exemplo, ele tinha uma mania constante de usar um certo casacão que ele não tirava de maneira alguma. Praticamente você via Belém, via também o casaco dele. E outras esquisitices que ele possuía. Todo mundo ouvia com atenção o relato, mas percebia entre um detalhe e outro que Alberto ia ficando cada vez mais entristecido, chegando a quase a chorar de fato. E todo mundo percebeu que ele estava ali guardando uma certa história, claro, macabra. E realmente, de fato, ele começa a narrar então que a maluquice do Belém, o seu antigo professor de alemão, realmente era um pouquinho demasiada. Num determinado dia, durante as conversas, durante as aulas de alemão, ele pergunta assim meio que casualmente, né? O senhor já casou algum dia, doutor Belém? E ele responde: sim, já casei uma vez. Aliás, estou para casar daqui a 3 meses de novo. É verdade? Eu não estava sabendo disso. Sim, estou para casar. Você acabou de me dar a ideia. Como assim? Só perguntei. Você quer casar mais uma vez? Pois é, com Dona Marcelina. Conhece? Sim, a viúva lá de Minas Gerais, 26 anos, né? Um detalhe interessante, o Dr. Belém tem 50 anos, mas ele está acabado. É aquele sujeito que se dedica tanto aos estudos, ele aparenta ter 70 anos. Pois é, 60 anos, na verdade, né? Ou seja, bem mais acabado do que realmente a idade que ele possui. Mas, no fundo, isso não era o problema lá daquela época, né? Essa história foi escrita em 1870, por aí mais ou menos. Era normal, né? Homens idosos, viúvos também, né? Casarem com viúvas novinhas. Não era problema de fato. Mas a esquisitice aqui é que o Belém, ele não conhece a Dona Marcelina. Só sabe que ela está viúva. E quer propor casamento a ela. Realmente, o começo da história está meio estranha. Aliás, a coisa fica estranha mesmo quando a gente se lembra do título da história, Um Esqueleto. Pois é, num determinado momento ali da conversa, Belém se lembra, né? Eu nunca comentei com você que eu era casado, né? Você nem a conhece. Não, nem sabia que você era casado quando você começou a me dar aulas de alemão. E então Belém fala para Alberto: quer conhecê-la? Conhecer quem? A minha esposa. Como assim? Ela não é falecida? Não, por favor, vem aqui. Eles foram para outro ambiente ali da casa de Belém e lá, no outro local, tinha um móvel coberto com um tecido, foi puxado então o pano para baixo, eis que se revelou dentro de um armário um esqueleto. Pois é, Belém ainda conservava, depois de anos, o esqueleto de sua falecida esposa. Olha que sujeito peculiar!
e está querendo casar de novo. Isso não vai dar certo, né? Mas eu não vou dar nenhum outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Esse conto aqui do Machadão apresenta uma característica bastante interessante que a gente via muito nas histórias mais antigas. Hoje em dia quase não se usa muitos recursos, mas qual que é? É o uso da história moldura, ou seja, uma história que engloba a principal, que de fato o escritor quer contar para a gente. E no caso, aquela situação dos rapazes ali naquela casa é a história moldura, ou seja, ela se transforma em outra, tanto que o Machado até enfatizou bastante isso com um recurso também interessante. A história moldura daquela situação onde os rapazes estão naquela casa, frente à tempestade, ou em meio à tempestade, ela é narrada em terceira pessoa. É um narrador que sabe de tudo, aquele onisciente. Quando Alberto consegue, ou começa, na verdade, a contar a história anterior, que ele conheceu o Dr. Belém, todo o desdobramento daquela história lá do esqueleto, tudo aquilo ali é narrado em primeira pessoa, ou seja, o próprio Alberto está narrando. E esse truque que o Machado se vale é interessante, porque a gente tinha uma certa tensão com aquele narrador onisciente, ele estava justamente por ter esse poder de saber tudo, ele coloca um cenário bastante angustiante de início de narrativa. Quando a gente é transferido para uma narração em primeira pessoa, nós ficamos acompanhando toda a experiência do Alberto, aquela maluquice onde ele está se metendo com a figura do Dr. Belém. Isso tem um efeito bastante instigante na leitura, o que faz com que, sim, o Machado se valeu de um recurso que tem bastante características de muito bem pensada, com certeza. Se bem que eu posso fazer uma crítica ao final aqui do texto. Ele apresenta também uma coisa que é bem manjada de antigamente, que eu não curto muito. Eu não vou dar em detalhes, porque senão vocês começam até a matar um pouco a charada, porque basicamente um detalhe que eu digo, vocês já começam a perceber. Bom, o que de fato a gente precisa saber a respeito dessa narrativa? Sim, ela é muito da esquisita. A maluquice ali do Belém faz com que cada vez mais o Alberto comece a temer pela vida de Dona Marcelina. Afinal de contas, né, ela está num perigo iminente. Porque sim, ele consegue o seu intento. Ele até no primeiro oportunidade de conhecer Marcelina, aliás, é o próprio Alberto que faz a apresentação dos dois. Belém tenta chavecar a Dona Marcelina, mas ela fica irredutível, ela é recém-viúva, ela está com um ex-marido na cabeça ainda, ela considera que ela nunca mais vai se apaixonar por um outro homem. Ela está na expectativa esperada por todos, né? E ela realmente dá um belo não para Belém. Mas ele teima, e ele diz, olha, eu aceito o seu não, mas eu quero ainda tentar. Por mais 2 vezes, eu vou ainda pedir você em casamento. Se você mantiver o não pelas 2 outras oportunidades, tudo bem, eu vou embora e nunca volto por aqui. Mas eu vou tentar. Dito e feito, passaram-se meses e ele continuou na tentativa e finalmente, assim, na segunda oportunidade, ele recebeu outro não, e na terceira, de maneira até um pouquinho rápida, vamos até frisar, ela acaba dizendo, sim, aceito, vou casar com você. Claro que o Alberto também não ajudou muito não, porque ele não falou, né, que o Belém tinha uma certa esquisitice, né, ele conservava o esqueleto de sua esposa, digamos que ele também não avisou, né, mas tudo bem, o casório foi feito. E depois de um certo tempo, umas visitas de praxe, Alberto foi até a casa então do recém-casal, e ele percebeu que sim, havia uma amabilidade entre os dois muito evidente, ou seja, um certo tratamento respeitoso, educado, mas também ao mesmo tempo ele percebia que talvez existisse uma certa encenação ali, havia uma tensão no olhar, um certo comportamento de Dona Marcelina. Ele ficou muito realmente incomodado com aquilo, mas digamos que a situação beirava também um certo absurdo, então talvez ela tenha aceitado o casamento, mesmo sabendo que o esqueleto da ex estava por lá. Fazer o quê? Bom, em outra situação também ele acabou percebendo que a coisa estava um pouco mais grave do que isso. Mas aí eu acho que não posso dizer muita coisa, porque senão vira um baita de um spoiler, estraga a experiência de leitura. Portanto, eu aviso para vocês, eu vou começar a dar detalhes que realmente estragam tudo. Então, se vocês não quiserem saber como a história progride e termina, pula lá para o ponto onde eu
faço a avaliação final do texto. Dá uma olhada aqui na minutagem, nos capítulos do vídeo e pula lá para frente, porque a partir de agora eu vou dar detalhes do que acontece, como a história vai ficando cada vez mais macabra, porque simplesmente num outro dia Alberto percebe que ele prefere ficar vendo, fazer a leitura de uma certa obra lá, que agora me fugiu, qual que é? Bom, não importa. O que vale é que ele foi convidado para jantar, não foi, ficou fazendo a leitura na sala mesmo, de leitura de Belém, e enquanto isso o casal estava jantando em outra sala. Mas ele, depois que terminou a leitura, ele foi se despedir, né? Ele foi chegando de mansinho e acabou adentrando ali o ambiente da sala de jantar, e eis que ele percebe que a mesa ali junto com Belém e Marcelina, na cadeira no meio, estava sentada, aí estava lá o esqueleto sentadinho. Ele fala, que isso? Que maluquice é essa? Cada vez mais então ele percebe que o Belém está completamente pirado, ele não abandona ali a ex-mulher de maneira alguma, mesmo estando casada com uma outra viva. Ou seja, uma maluquice que vai fazendo com que a gente entre numa situação cada vez mais tensa. Mas existe uma outra reviravolta muito da melhor ainda, que é exatamente a revelação que Belém tem a esposa ainda ali morta na forma de um puro esqueleto, porque ele sente um certo remorso. Oi? Remorso do quê? Ele a matou. Pois é, num ato de ciúme ele achava que a ex-mulher, estava, né, interessada num certo homem por lá, ele acabou perdendo a cabeça, matou a mulher e depois, meses depois, ele descobriu que tinha errado. Não tinha nada disso, a mulher não o traiu, mas ele já tinha feito a burrada de matá-la, né? Nunca ficaram sabendo disso, então ele não foi preso e não foi contado como é que ele conseguiu ficar com o esqueleto dela, mas, de fato, ele a preservou porque a amava e estava arrependido completamente. Bom, Alberto, sabendo disso, fica mais preocupado ainda com Marcelina. Como assim? Ele vai pirar também se um dia ele ficar desconfiado que ela também está traindo ele, vai fazer a mesmíssima coisa depois, acabar se arrependendo e ficar com 2 esqueletos? Realmente a história começa a ficar cada vez mais biruta. Ele, na verdade, ele não tem uma reação, ele conversa com Marcelina assim, meio de forma reservada, sem abrir o jogo de fato. Ele até reclama com Belém, fala que nunca mais vai aparecer por ali, mas ele não toma nenhuma atitude que faça com que, por exemplo, desse algum alívio a Marcelina. Realmente, ele não faz muito, vamos combinar. E, no fundo, ele fica distanciado e muitas vezes Belém tenta falar, vai lá jantar mais uma vez lá em casa com a gente, né? Ele fica negando, até que um dia a própria Marcelina o chama. Bom, resumo da história é que lá para o final, e aí a coisa começa a ficar um pouquinho torta, digamos assim, no desenvolvimento da narrativa, num determinado momento, Belém vai viajar, ele volta a Minas, né? Porque agora a história estava na corte, no Rio de Janeiro, e ele fica um tempo por lá, e Marcelina, por sua vez, fica aos cuidados da irmã de Alberto. Ok, mas também tempo passa, alguns dias depois, Belém chama, venham até aqui onde eu estou, lá em alguma localidade de Minas, a contragosto, todo mundo vai para lá, eis que acontece também uma situação para lá de inusitada, no meio da mata. Estavam lá andando Alberto e Marcelina, de repente, em um certo ponto ali de um riacho, eles encontram um esqueleto caído ao chão, eles falam, que isso, outro? Eis que surge Belém e fala, não, isso aí você já conhece, é a minha esposa. Aí que vem a grande maluquice também. Ele fala, olha, eu vou embora, eu desisto de tudo, vou-me embora e o que vai acontecer é o seguinte, eu sei que vocês se amam. Oi? Ele mete na cabeça que Alberto e Marcelina têm alguma coisa. Na verdade, não tinha, no texto inteiro. Machadão, você meio que pirou no final do texto, mas é o que acontece. De uma maneira despirocada, Belém pega o esqueleto ali do chão e sai correndo. Alberto, por sua vez, não consegue ir atrás do amigo maluco, mesmo porque a Marcelina desmaiou. Aquela situação maluca também. Enfim, fica por isso mesmo. Vamos combinar, né? Por que o Machado inventou essa paixão entre os dois ali, na visão do doido? Não tinha nada a ver, né? Mas quando chegou nesse ponto da história, os rapazes que estavam ouvindo atentamente tudo aquilo, comentam com o Alberto, pô, mas esse teu amigo Belém é um grande de um doido.
E aí Alberto comenta, não, ele seria um grande doido, concordo com vocês. Só por um detalhe, se ele existisse. Pois é, tudo aquilo ali era invenção do Alberto, apenas para, né, temperar aquela noite tenebrosa que estava do lado de fora daquela casa praiana. Pois é, de novo, Machado de Assis fez, como no texto anterior, um final que é daquele que tipo, nada aconteceu, tudo não passou de um sonho. No caso aqui, tudo não passou de uma piada. Que sacanagem. De novo, eu não gosto desse tipo de encerramento de narrativa, porque você fica um pouco com a sensação tipo, foi ludibriado, que realmente Alberto fez com seus amigos. Mas nós leitores sermos ludibriados dessa mesma maneira, não sei se é interessante, para falar a verdade. Ou seja, esse final aqui de conto traz uma sensação de um pouco de arrependimento, mesmo que toda a narrativa ela tem um crescendo muito interessante. As reviravoltas que vão acontecendo da relação de Belém para com Marcelina são muito boas. A todo momento a gente acha que ela está correndo um grande perigo, né? Tendendo a ficar como a antiga esposa do Belém atualmente está, ou seja, mortinha da Silva, apenas um belo de um esqueleto. Ou seja, a tensão existe, ela é funcional. Infelizmente, parece que no meio do caminho o Machadão perdeu exatamente o que ele queria contar. Aliás, Machado faz muito isso em alguns pontos nos seus romances. Ele está contando uma coisa assim, de repente ele meio que ele para. Não é que ele esquece, né? Mas de propósito ele faz um encerramento abrupto e apresenta um final que às vezes fica um pouco distoante, né? Lá nos capítulos dos seus romances, em alguns contos ele também faz isso, mas de qualquer forma é uma coisa meio esquisita. No caso aqui, o final, realmente, como comentei na área de spoiler, é frustrante. Mas, mesmo assim, eu não deixo esse texto, digamos, numa posição inferior ao anterior, que também tinha um final decepcionante. Ou seja, esse texto aqui, no fundo, ele é o melhor dos três que a gente viu até agora. Poderia ganhar nota máxima, com certeza, porque ele tem um vigor muito interessante. A história moldura é funcional, ela tem tudo a ver. No fundo, há uma lógica no que foi contado, né? Ou seja, a história moldura, ela não tem um problema que talvez você possa concordar comigo. Mas enfim, o que vale é que o texto, ele tem sim a sua capacidade de colocar ele como um bom representante de uma coletânea de histórias de horror e de terror. Essa história do esqueleto aqui do Dr. Belém é sensacional. Mas o finalzinho meio que atrapalha, deixar isso talvez uma obra-prima, ou um texto que a gente vai lembrar durante muito tempo. Por isso, eu digo que para um esqueleto escrito por Machado de Assis, eu atribuo apenas 4,5 asteriscos. Pois é, a mesma nota que eu dei para o texto anterior. Ou seja, de fato, se não fosse o final, isso aqui seria uma nota máxima com certeza. Mas não foi o caso. Pode ser que muita gente não ligue para esse tipo de final e realmente considere isso aqui um texto sensacional. Mas não foi para os meus gostos. Bom, vamos ver o que a gente vai ver na próxima segunda-feira. O próximo texto aqui, ainda do Machadão, será Sem Olhos. Também parece ser uma história meio macabra, mas vamos ver como é que a coisa se desenvolve lá no próximo vídeo aqui do nosso projeto Mês do Terror, edição 2023. E tchau!